Alô, alô, escavanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou falar com vocês sobre Carbono Alterado, a nova série de ficção científica da Netflix. No fim desse ano, eu fui em dezembro para a Comic Con Experience, lá em São Paulo, e eu vi as coisas de Altered Carbon, né? O stand da Netflix sempre é um dos maiores na feira e tal, e lá eu vi, assim, uma série os costumes, né? As vestimentas dos personagens e tal. Foi uma série realmente muito divulgada por eles durante o evento, e eu de fato estava bastante curioso para essa série e devo dizer que eu fiquei satisfeito, eu fiquei feliz já. Entrego aqui logo de cara que eu gostei bastante da série, tem algumas ressalvas, algumas considerações, que eu provavelmente vou pontuar muito mais no outro vídeo que eu vou fazer com spoilers. Esse vídeo aqui vai ser sem spoilers. Então vamos falar sobre essa série maravilhosa de ficção científica. O cenário, né, esse ambiente, esse mundo, a gente conhece no mundo de ficção científica como cyberpunk, que é um futuro distópico dominado por tecnologia. Mas o que eu gosto dessa distopia específico, da distopia que tem no Carbono Alterado, é que a gente está muito acostumado a ver distopias totalitárias, regimes totalitários, ditaduras, né? 1984, a gente for ver toda essa leva de distopias que saíram recentemente, a maioria delas são em regimes de ditadura. Essa não, essa é uma distopia do capitalismo. É você ver o potencial negativo do capitalismo, né? Um cenário onde a diferença entre os ricos e os pobres se tornou tão grande que os ricos, por exemplo, são virtualmente imortais, né? Enquanto os pobres ainda têm muitas chances de morrer, ou mesmo que não morram, eles ficam, digamos assim, em condições bem menos favoráveis nessa realidade. Qual é o objeto dessa ficção científica? São os discos, né? Eles são implantados na pessoa quando ela tem 1 ano de idade, na coluna, e eles recebem todas as suas informações cerebrais, né? Eles são chamados de FHD, que é frete humano digital. Justamente permite que esse disco absorva todos os conhecimentos, experiências que você está tendo, e esse disco, ele pode ser, essas informações que estão dentro desse disco pode ser transferido para outro disco, ou esse mesmo disco, caso não esteja danificado, ser transferido para um outro corpo. E aqui os corpos, eles chamam de capas, né? Existe até um certo desprezo pelo corpo, porque como o corpo já não morre mais, né? Na realidade o corpo morre, porém a consciência humana ela pode ser transferida para um novo corpo, existe aí um certo desprendimento em relação à figura corporal. E é legal porque aí a gente já vê uma distinção entre as pessoas ricas e as pessoas pobres nesse cenário, porque o rico ele tem possibilidade de clonar o próprio corpo dele, então ele sempre vai manter a mesma aparência, ou mesmo, se ele não gosta da aparência dele, produzir um novo corpo sintético, com a aparência e com os detalhes, as características que ele quiser. Já as pessoas mais pobres, quando morrem, elas têm um corpo cedido pelo governo, né? E é o corpo que vai ter ali. Então, por exemplo, logo das primeiras cenas que a gente vê do episódio, a gente vê uma pessoa, né, se reencontrando com a família e ela tá com uma aparência bem velha, né? Uma senhora, assim. E você descobre que, na realidade, é uma criança de 5 anos que foi atropelada, né? Mas o governo só tinha disponível ali para aquela pessoa, porque ela não pode pagar, né? Então ela recebe ali o reencapamento, que eles chamam, pelo governo, e é aquilo ali que tem, né? Então você já vê essa discrepância muito grande. Obviamente a pessoa ainda pode ser morta nesse cenário se você destruir o chip dela, né? Se você destrói, tanto que ao invés de uma arma ser apontada para a cabeça, quando eles querem ameaçar alguém, a arma é apontada para o pescoço, né? Que é onde o chip fica. Se aquele chip for destruído, a pessoa morre. Qual é a diferença aí? Os bilionários, os ricos, eles têm a possibilidade de fazer o upload dessas informações. Então os milionários de tempo em tempo, o disco deles é feito um backup e o backup é guardado em algum lugar. Caso esse disco dele seja destruído, eles vão lá, vão pegar o backup, vão colocar num novo corpo e ele tá ali seguro e salvo. O protagonista da nossa história é o Takeshi Kovacs. Ele é um emissário. Os emissários, eles foram uma espécie de força de elite rebelde que lutou muitos anos no passado. E agora ele está sendo desperto 250 anos no futuro, né? Ele foi o único sobrevivente desses emissários. Todo esse grupo foi aniquilado numa guerra que aconteceu e que é muito rememorada por eles, né? Porque o governo se chama protetorado, e aí eles lutavam contra esse protetorado. Então o protetorado faz questão de lembrar desses terroristas que atacaram e destruíram no passado, e eles eram muito hábeis, né? Eles eram super treinados soldados de elite. E um milionário, né, um matusa desse, o Lawrence Bancroft, ele desperta o Takeshi porque ele quer que a própria morte dele seja investigada. Ele acredita ter sido assassinado, ele não sabe o que foi que aconteceu, não tem nas câmeras de vigilância, não tem informações,
E aí ele desperta esse cara, que é um soldado de elite, para poder fazer a investigação e descobrir o que foi que aconteceu com ele. O Takeshi ele é vivido por dois atores, pelo Joe Kinnaman e pelo Will Yun Lee, porque a narrativa ela vai trabalhar muito com flashbacks, né? O Joe Kinnaman é a nova capa que o Takeshi está vestindo, né? Ele é desperto, ele não é desperto e colocado no corpo dele original. Tanto que uma das coisas que se barganha lá, que quando o cara que vai, esse contratante vai atrair ele lá com a proposta, é que ele vai recuperar o próprio corpo dele original quando ele terminar a investigação. E não só isso, mas promete riquezas e tal. O Takeshi desperta nesse mundo que não é mais o mundo dele, né? São 250 anos no futuro, a rebelião dele foi aniquilada, né? Então o mundo tá funcionando normalmente, da sua maneira lá terrível. Só que a narrativa, como ela se passa em dois momentos, ela vai mostrar esse momento atual da investigação, só que o Takeshi está sempre rememorando o passado dele, né? Então você, quando vê no passado, você vê o Will Yun Lee, que é o ator asiático, né? O grande problema aí é que, como um emissário, né, ele lutava contra esse sistema. Então, o Matusalém ali, o Lawrence, é tudo que ele odeia e que ele aprendeu a combater. Só que, no fim das contas, ele tá ali desperto nesse mundo e ele acaba trabalhando com o que ele tem, né? Que até meio que o lema desse grupo dele era isso, né? Você trabalha com o que você recebe. Então, ele vê uma possibilidade de recomeçar uma nova vida, de tentar entender ali aquele novo mundo, e aí ele decide investigar esse crime. E a narrativa inteira ela vai perpassar por isso aí, né? Por essa investigação. A gente vai ter alguns outros personagens que eu acho que merece destacar, né? Um deles é a Kelkris, que ela é a líder desse movimento de rebelião, né? Dessa rebelião. Ela era a grande líder dessa rebelião. E o Takeshi, né, trabalhava com ela, então ela a todo momento, ela aparece em vários momentos da narrativa, seja, né, em cartazes que tem do pessoal mostrando ela como uma terrorista, né, porque obviamente o vencedor conta a história, então o protetorado é narrado na história como, né, generosos e bondosos que estavam combatendo terroristas que matavam criancinhas, e sendo que o ponto de vista de quem estava na rebelião é que justamente esse sistema era um sistema terrível que precisava ser derrubado. E a outra personagem que eu gostaria de falar era da Raylene, que é a irmã do Takeshi, né? Que eles são separados na infância, logo quando criança, e vão se reencontrar mais na frente, quando já estão adultos. E ela é uma personagem que é interessante, ela tem muita serventia narrativa, porque a conexão dos dois irmãos é muito poderosa. Eles viviam na realidade de abuso, né? O pai deles era um sujeito extremamente violento, que matou a mãe deles. Então eles têm um laço muito forte, e esse laço é explorado bastante no decorrer da narrativa, né? E um outro personagem que eu adorei que tem na série é o Takeshi. O Takeshi ele vai ficar hospedado numa espécie de hotel, que é uma tecnologia que já está morta, assim, é uma tecnologia do passado, que é um hotel vivo, é um hotel comandado por uma inteligência artificial. Só que esse hotel é uma inteligência artificial do Edgar Allan Poe, né? Então o hotel tem todo o corvo, todo um simbolismo, e o personagem que é essa espécie de mordomo que comanda o hotel, ele usa a aparência do Edgar Allan Poe, né? E é um personagem bem interessante ali, e como já fazem tipo 50 anos que ninguém visita o hotel dele, ele é tipo meio que todo, né, querendo servir, querendo ajudar e querendo participar, e tem uma admiração pelo Takeshi, porque ele tá ali, né, ocupando o hotel, então é um personagem bem interessante, assim. O que eu posso destacar de Altered Carbon é justamente a ambientação. Ela é magnífica nos cenários, assim. Você tem uma favela de containers numa ponte, tipo a ponte de Nova York, assim, aquelas pontes que ligam os bairros, né? Tipo a ponte de São Francisco, e aí é feita uma favela ali, com containers empilhados e tal, e as pessoas mais pobres vivem nessa região. E não só o ambiente também dos ricos, você vê um prédio gigantesco acima das nuvens, e você vai ter uma infinidade de sujeitos com aparências distintas, o contexto, a violência e a crueldade, elas estão muito presentes, né, no cenário cyberpunk, porque é aquela coisa, né? É a riqueza num nível mais absurdo, né? Os milionários do nosso mundo nem chegam perto aos milionários, bilionários desse cenário. Então, são pessoas que... E não só isso, né? A coisa da imortalidade, que eles já experimentam viver 200, 300 anos,
ela meio que vai desumanizando essas pessoas com o passar do tempo. Então eles são pessoas que são meio desconectadas da realidade e desconectadas do mundo. Eu acho que a série trabalha bastante isso. Uma outra coisa muito interessante, e é uma personagem que eu deveria ter falado e não falei, que é a detetive Christian Ortega, né? Que ela meio que vai ficar ali atrapalhando e ajudando o Takashi na investigação dele, é a questão da religião, né? As religiões, existem várias também nesse cenário, mas a religião da família dela, que são os novos cristãos, eles escolheram não reencarnar, né? E tem pessoas que escolhem não reencarnar em novos corpos. E esse contexto, poxa, é muito legal como ele é trabalhado na narrativa, assim. Tem diálogos da família, né, falando sobre essa questão das pessoas que morrem e tal. E foi baixada uma lei que o que acontece é, quando acontecia um crime, a pessoa poderia simplesmente ser recolocada num novo dispositivo, né, no novo corpo, numa nova capa, e ela podia testemunhar contra quem a assassinou, ou a estuprou, ou qualquer coisa do tipo, né? Então, era muito difícil um crime normal passar impune, porque, a não ser que o cartão seja destruído, a pessoa que morreu pode testemunhar contra aqueles que cometeram um crime contra elas. Só que aí você cria os novos cristãos, que são pessoas que não aceitam ser reencarnadas, e por lei elas tinham direito de não ser reencarnadas nem para testemunhar contra quem cometeu o crime contra elas. Esse contexto da religiosidade em relação à imortalidade, né, e a imortalidade que teoricamente deveria ser um dom divino sendo transferido para o humano, é um debate muito legal que a série consegue fazer. A história se resolve mais ou menos pelo 8º episódio, e os 2 últimos, né, o 9º e o 10º, é mais desfecho, é mais a história se fechando. Não tem mais o mistério, ele meio que já é quebrado ali pelo 8º episódio. Não é necessariamente um final ruim, mas é como... Eu gostei tanto da série, né, eu gostei tanto desse primeiro e segundo ato dela, que eu acho que a série merecia um terceiro ato mais digno, um terceiro ato mais forte, para fazer jus a uma temporada muito forte. Se você gostou desse cenário, eu tenho que deixar uma indicação aqui. É um livro de um escritor brasileiro, que é o Leonel Caldela, que se chama Ozob, que se passa num contexto muito parecido, num contexto muito similar ao do Carbono Alterado, apesar de que o Ozob é um pouco mais violento, um pouco mais bizarro, apesar de que há muita bizarrice no Carbono Alterado. No Ozob, eu acho que até por ser no livro, eu acredito que o livro do Carbono Alterado também exagere um pouco mais nesse aspecto bizarro do cenário cyberpunk, mas fica essa indicação, procurem o livro Ozob, do Leonel Caldela, que é maravilhoso para quem curtiu a série. Eu adorei a série, realmente gostei muito. Eu sou muito fã de ficção científica e ver uma série como essa, né, ser trabalhada assim na Netflix e ganhar essa atenção e essa verba, porque a série, no que diz respeito à parte gráfica dela, é muito bonita, é muito bem produzido. Isso realmente, ela não deixa a desejar, né? São 10 episódios e eles são bem produzidos. Uma coisa que eu colocaria aí como aspecto negativo são as cenas de combate, as cenas de luta, que acontecem bastante, mas eu não gosto do tipo de direção de fotografia que é usado na série, é aquela câmera tremida. Apesar de que ela não é ruim, né? Ela é uma boa câmera tremida, eles usam as cenas de ação de maneira bem feita, usam o elemento da câmera tremida, mas não ruim, como tem acontecido em muitos filmes de ação. Mas eu não gosto muito dessa ação corte a corte. A gente está numa época que tem aí John Wick, né? Mostrando cenas de combate, de luta espetaculares, abertas, mostrando a ação acontecendo. Essa ação picotada, né? Corte a corte, hoje em dia me incomoda bastante, mas eu não acho que a ação seja o ponto alto da série, então ela não atrapalha pra mim a narrativa. Essa foi a minha opinião de Carbono Alterado sem spoilers. Se vocês curtiram, deixem aí um joinha, se inscrevam no canal, deixem aí os comentários as opiniões de vocês. Vai sair outro vídeo eu falando com spoilers, mais pra trabalhar alguns aspectos específicos da narrativa e da temporada. Então a gente se vê na próxima. Tchau!